você não acessou esse vídeo por acaso. É porque Deus quer falar com você de uma maneira muito especial. Por isso que você está agora assistindo esse vídeo. E eu vou ler aqui uma passagem da palavra de Deus, da mensagem que Deus quer falar com você hoje. Esta é a oportunidade de Deus para a sua vida. E é por isso que Ele conduziu você até este canal de bênção para a sua vida, para você ouvir uma mensagem que vai lhe ajudar eternamente. Vou ler aqui no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, o livro da revelação de Deus, que é um livro que fala das últimas coisas no mundo. E estarei lendo agora o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo de 11 em diante, até o versículo 15, de 11 a 15, que fala exatamente do juízo de Deus, do juízo final de Deus para a humanidade. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. O tema dessa mensagem de hoje é o pecador perdido no esquecimento eterno de Deus. Portanto, nós estamos aqui diante de um texto que fala do juízo final, do julgamento de Deus sobre as nações, sobre as vidas, sobre o ser humano. O julgamento final, aonde uns serão moradores da eternidade com Deus e outros serão habitantes do inferno no lago de fogo. A Bíblia é bem clara. Nós não estamos aqui para iludir, para enganar, para amenizar, não. Nós estamos aqui para falar a verdade. Alguns irão para o lago de fogo, que é o inferno, que é no livro de Apocalipse é conhecido como Guiena. O lago de fogo, onde o seu bicho não morre, onde o seu fogo não se apaga, onde as almas perdidas gemerão, sofrerão, lamentarão por toda a eternidade. E também esse texto fala daqueles que vão gozar eternamente com Deus. A Bíblia é bem clara aqui que todo aquele que não for achado escrito no livro da vida, esse também será lançado. São esses, né? Também são esses que serão lançados no lago do fogo. Só escaparão do lago do fogo eterno aqueles que forem achados escritos no livro da vida. Deus é bem claro ao falar nesse assunto para nós, os seres humanos. Então, fica uma pergunta na mente das pessoas: quem de fato vai ser salvo e quem de fato vai ser perdido? Vai ser lançado no Guiena, no inferno. E nós vemos aqui a resposta de Deus no livro. Nem todas as pessoas que nascem morrem,
entram no reino do céu. Não. E nem todas as pessoas que nascem e morrem vão para o inferno. Há um diferencial aí. E nesta mensagem Deus está falando a respeito dessa realidade. O pecador perdido no esquecimento eterno de Deus. É sobre aqueles que vão para o lago de fogo que eu quero adverti-los nesta manhã. Para você que já tem seu nome escrito no livro da vida, que já se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo, que já entendeu o plano da salvação e que já aceitou a vontade de Deus na sua vida, que já tem a sua experiência pessoal de salvação em Cristo Jesus, que já vive a fé viva em Cristo Jesus, que anda com o Senhor, ama ao nosso Deus e vive para agradar ao Senhor nosso Deus em um relacionamento pessoal de comunhão e de intimidade, você está garantido para a vida eterna. Porque a Bíblia diz que todo aquele que nasceu de novo vai entrar no reino de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que se converteu tem o seu nome escrito no livro da vida. Foi selado com o Espírito Santo para o dia da eternidade, com Deus. E a Bíblia diz ainda que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, você que é de Jesus, você está garantido. Porque a Bíblia diz que a esperança em Cristo é a certeza da glória. Portanto, você está garantido, meu irmão, você que vive para Deus, vive com Deus e que serve a Deus e que realmente passou por essa experiência de transformação espiritual, de novo nascimento espiritual, o seu nome já está no livro da glória e a sua salvação está garantida em Cristo. Jesus diz que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. E diz que aquele que ele segue não anda em trevas. Portanto, a Bíblia ainda diz que todo aquele que recebeu em seu coração o Senhor Jesus Cristo, esse foi feito filho de Deus, mediante a sua conversão a Deus, a sua entrega a Jesus, mediante a sua vida aos pés do Senhor Jesus, esse se tornou filho de Deus. E a Bíblia diz que os filhos de Deus serão os herdeiros da eternidade, os herdeiros de Deus. Ah, mas eu também sou filho, porque todos nós somos filhos de Deus. Não é verdade. A Bíblia diz que Deus criou todos filhos, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, pode ler o 12 e o 14, versículo 12 e 14 do capítulo 1, diz que somente aqueles que foram adotados por Cristo para a salvação são esses que vão ser salvos, são esses que são filhos de Deus. Os demais são criaturas de Deus. E nós podemos ver aqui que não haverá refrigério para aqueles que estarão na eternidade sem Deus. Estarão esquecidos eternamente por Deus. Não há mais oportunidade de mudar a situação. A Bíblia diz que ordenado está o homem a morrer uma só vez e depois isso ir a juízo. Está lá em Hebreus. Se eu não me engano é Hebreus 12, 28. Não me lembro bem o versículo, mas está na carta aos Hebreus. Que ordenado está o homem a morrer uma só vez e depois disso ir a juízo. Quer dizer, ir a Deus para realmente receber o seu destino eterno. Portanto, esse negócio que depois da morte há oportunidade, há mudança, há melhoria, há mudança da situação, isso não é verdade, não é bíblico, não é verdade. Isso é invenção do homem para amenizar a consciência daqueles que estão no erro. É engano, são ensinamentos de engano, não são ensinamentos bíblicos. Portanto, meu amigo, minha amiga, você que ouve essa mensagem nesta manhã, você está diante de uma grande oportunidade de mudar sua situação eterna. Onde você viverá a eternidade? Você viverá a eternidade no paraíso com Deus, nos céus com Deus, ou viverá a sua eternidade no inferno?
junto com os capetas sofrendo, junto com o capeta sofrendo, com os demônios sofrendo no lago de fogo eterno. Esta é a verdade. Jesus ensinou sobre o inferno. Em várias passagens do Novo Testamento, Jesus ensinou sobre o inferno. Jesus advertiu sobre o inferno. Ele não pregou só o amor, ele pregou o amor, a justiça e o juízo dele. Porque primeiro ele amou. E ele ama a todos e quer salvar a todos, é o que diz a Bíblia, mas nem todos querem ser salvos. Ele veio trazer a salvação para todos, mas nem todos têm a salvação, nem todos serão salvos. Porque a salvação, ela não é imposta, ela é oferecida. E aqueles que não aceitam o plano salvífico de Deus na sua vida, de Jesus, através de Jesus Cristo, esses não serão salvos. Porque Jesus disse, em mim nada podeis fazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, Jesus Cristo é o único meio de salvação. E o apóstolo Pedro ainda falou, lá em Atos capítulo 4, versículo 12, não há nenhum nome embaixo na terra, nem em cima no céu, que os homens serão salvos, mas somente por meio do nome de Jesus Cristo. Religião não salva ninguém. Boas obras não salva ninguém. Méritos próprios não salva ninguém. Nós não somos bons o suficiente para sermos salvos. Porque se fôssemos bons o suficiente para sermos salvos, Deus não teria enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para salvar aqueles que creem nele. Porque só serão salvos aqueles que creem nele, segundo a Bíblia. Né? Porque tem aquelas pessoas que têm a fé natural, creem que Deus existe, mas não creem na fé sobrenatural em Jesus Cristo, a fé da transformação, a fé do novo nascimento, a fé da conversão. Então é preciso se converter para estar na eternidade com Deus. A eternidade sem Deus será eterna, como diz a Bíblia, sem saída, sem fim. E nós, inclusive, eu tenho um vídeo que dou meu testemunho. O primeiro vídeo desse canal é o meu testemunho de uma experiência que eu tive com um amigo meu, nós dois juntos. E você poderá ouvir esse testemunho no primeiro vídeo desse canal. Então, se eu não me engano, é o vídeo intitulado A Realidade da Eternidade. Ali, Deus nos fez ver coisas terríveis e também coisas maravilhosas. Você vai entender se você ver esse vídeo. Então, aqui a Bíblia diz que cada um será julgado individualmente. Individualmente, não terá ninguém ao seu lado para interceder por você, não terá ninguém sendo julgado junto com você, é individualmente. Você será julgado pela vida que você viveu aqui na terra. Quando fala as obras, Deus está falando da maneira de vida que você viveu aqui na terra. Não é que as obras vão salvar você, as obras serão as provas da sua absolvição para a eternidade ou a prova da sua absolvição para o inferno, para a eternidade com Deus, a prova da salvação com Deus ou a prova da condenação. Então, as obras aqui, Deus não está falando para a sua salvação, está falando como prova. A maneira como você viveu aqui na terra determina o teu futuro eterno. Se você viveu aqui na terra para o mundo, se você viveu aqui na terra para as coisas terrenas, se você viveu aqui na terra para o desfrute do pecado, para a vivência no pecado, para viver para você mesmo, então não haverá eternidade com Deus para você. Mas se você viveu aqui na terra conforme a recomendação do Senhor Jesus Cristo, que ele diz, aquele que renunciar, esse é seu discípulo. Aquele que ele seguir, esse é seu discípulo. Aquele que tomar sua cruz, esse é seu discípulo. Então, se você viveu para Cristo aqui na terra, e em Cristo aqui na terra, você tem a garantia da eternidade com Deus. Mas se você viveu para você, conforme a sua vontade, para o seu querer, a sua eternidade não será com Deus. Portanto, há uma diferença. A Bíblia diz em Malaquias, eis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Há uma grande diferença.
E a Bíblia ainda diz, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, em teu nome eu fiz muitos milagres. Em teu nome, Senhor, profetizei. Em teu nome, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. E Jesus vai dizer, olha, não vos conheço, malditos. Afastai-vos de mim para o fogo eterno. Todos vós que praticais a iniquidade. Então, se a pessoa continua vivendo no seu estado natural, que ele nasceu, não houve mudança no seu estado natural, então ele não está caminhando para o céu. Só caminha para o céu aquele que sofreu a mudança nesse estado natural da sua vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Portanto, é preciso que haja uma transformação. É como a semelhança da metamorfose. Aquela lagarta que vivia se arrastando pelo chão, destruindo a vida das árvores, consumindo as suas folhas. Essa lagarta que era destruidora, que tinha, aliás, que vivia em contato com a imundice da terra e que a sua visão era unicamente horizontal, que andava nas partes baixas desse mundo, essa lagarta representa o pecador sem Deus, que ainda não passou pela transformação. O pecador que passou pela transformação é aquele que a semelhança da lagarta foi transformada em uma borboleta. Não foi um processo da própria lagarta, não foi um processo que a lagarta escolheu. Não, é um processo divino. Ali, aquela lagarta, ela passou por um processo da lei divina que Deus estabeleceu, foi um processo de Deus na vida dela. E ela então, depois daquele tempo ali, que estava sendo gerada em uma borboleta, ela então se transformou em uma borboleta e agora passou a andar nas alturas, não mais destruindo, mas produzindo, nas alturas, com uma nova visão, e com uma nova beleza, com uma beleza esplêndida. Como são bonitas as borboletas, como são, cada uma tem a sua qualidade, tão bonitas, voando nas alturas, enxergando não só na horizontal, mas na vertical. Porque o homem só é capaz de ver a vertical depois que ele levantar a cabeça para Deus. Aí é que ele vai ver na vertical de Deus. Portanto, é preciso passar por essa transformação. A nossa alma precisa sofrer uma mudança radical, completa, uma mudança do Espírito Santo. E é assim que o homem vai entrar no reino dos céus. Se você ainda não passou por essa transformação, corra, é urgente, a sua vida corre risco. Você está num grande perigo de morrer e viver eternamente sem Deus, no esquecimento eterno de Deus. Mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto você tem a oportunidade, aproveite, porque muitos dariam de tudo para voltar a ter a oportunidade que você está tendo hoje. Nós vemos a parábola daquele homem rico e de Lázaro. Aquele homem que não queria nada com Deus, só queria viver para si, para o mundo. Só queria viver para si e por seus prazeres. Então ele morreu, e a Bíblia diz que ele foi sepultado. E Lázaro também morreu, mas foi levado pelos anjos. Olha a diferença aí. O que morre sem Deus, ele é sepultado, ele desce. A Bíblia diz que o inferno está para baixo. A Bíblia está dizendo que ele desceu para o inferno. E aquele que morre com Deus, ele sobe. Porque Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o paraíso. Portanto, há uma grande diferença aí. Então, precisamos aproveitar a oportunidade. Aquele homem, ele desejou, ele clamou, ele pediu para voltar, não para ser salvo, mas para avisar os seus irmãos o que é o inferno e que ele se convertesse. E a resposta de Deus foi: ele tem lá os profetas, eles têm lá os pregadores, eles têm lá os mensageiros de Deus, que eles ouçam esses mensageiros de Deus. Então ouça os mensageiros de Deus, ouça a palavra de Deus,
Hoje eu estou sendo para você um mensageiro de Deus, para você que ainda não se converteu, para você que ainda não se rendeu a Jesus. Estou sendo um mensageiro de Deus para o livramento eterno da sua alma. Portanto, entenda esta palavra, eu não posso me prolongar, tem muita coisa a ser dita, mas vou parar por aqui. É somente para você entender que o único caminho é Jesus, que a única maneira de você ser salvo é se render a Jesus. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus e o confessa como Senhor e Salvador da sua vida com a sua boca, esse será salvo. Esse confessar é o viver para Deus. Não é somente confessar com a boca, porque muitos confessam com a boca, mas não vivem com o coração. Então você precisa viver com o coração para Deus. A única maneira de sermos salvos por Deus é aceitando o seu amor, é reconhecendo o seu amor, é vivendo no seu amor. O amor de Deus veio do céu para nos salvar. Esse amor chama Jesus Cristo. Se chama Jesus Cristo. E esse amor virá outra vez na terra para nos buscar, para estarmos com Ele eternamente. Então que Deus abençoe a sua vida e pense na sua salvação enquanto há tempo. Se você está na igreja vivendo de qualquer maneira, é sinal que você ainda não foi salvo. É sinal que você ainda não ama a Deus. É sinal que você ainda não se converteu. E está bem pertinho da porta do céu, mas ainda não entrou por ela. Porque Jesus falou para um doutor da lei que ele estava bem perto, estava em frente à porta do céu, mas não entrou pela porta do céu. Não estava do lado de dentro. Então é preciso que você entre pela porta do céu. Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então é preciso que você entre pela porta chamada Jesus Cristo, porque só Ele é a porta do céu. Deus abençoe e lhe ajude a entender a mensagem do Senhor. Não seja só ouvinte. Entenda a mensagem do Senhor e tome uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente você e sua família.